Eu vou falar para vocês aqui, de novo, que esse código de conduta, nossa, Denis, você já veio falar disso. Cara, é difícil eu falar para vocês, você internalizar, que você acha que você tem que fazer isso quando você deve. O que eu tô falando para vocês é o seguinte, é uma receita de bolo. Se a receita de bolo fala para você que você tem que colocar farinha de trigo, você tem que colocar um exemplo, 200 gramas de farinha de trigo. A receita de bolo, imagina o bolo da vovó, sabe aquele bolo gostoso? A receita de bolo é o quê? Exemplo, não sei, não manjo de bolo, mas imagine que seja essa. 200 gramas de farinha de trigo, uma xícara de óleo, uma pitada de sal, uma colher de açúcar, 2 ovos. Amasse com muito carinho, mas lembre de falar as palavras mágicas. Sim, sim, salabim. Aí você faz tudo direitinho e esquece das palavras mágicas. E é ideal, a vovó falou, meu filho, o bolo da vovó fica gostoso porque eu falo sim, sim, salabim. Aí você vai e fala, não, acho que não precisa de sim, sim, salabim. Não precisa. Aí eu vou deixar sem. Aí você vai reclamar por que o seu bolo não ficou igual ao da vovó. Por que não ficou igual ao da vovó? Porque você não seguiu o que ela falou. Então, todo esse conhecimento de alta performance, ele traz um monte de conceitos. Qual que é a diferença de pessoas como eu que transfere o conhecimento? A gente só condensa e monta um método. E eu criei esse método. Então, essas atitudes são como se fosse código de condutas. Código de condutas para que, se você seguir, você vai começar a pensar como líder, aí você vai começar a agir como líder. As pessoas notarão que você está pensando dessa forma e agindo dessa forma, elas vão te seguir naturalmente. Uau! Ninguém, quando você admira alguém, você não admira porque a pessoa fica falando, por favor, me admire. Não, você viu nela qualidades essenciais para que você pudesse admirar. E ninguém admira um cara cagão. Ninguém admira. Então, quando eu trouxe esse quinto mandamento, ser corajoso até para quem não é, eu não tô falando que você tem que ser aquele cara que enfrenta, eu não tenho medo de escuro, eu não tenho medo de altura, eu não tô falando para você isso, eu não tô falando para você ter esses medos. Certa vez eu li um livro chamado Problemas Oba, Robert Chick, excelente mentor, aprendi demais com esse cara. E ele escreveu esse livro por quê? O líder, aquela pessoa que quer se destacar, ela deve adorar problema. Ela deve adorar problema. Você paga mais caro à medida que o problema é mais difícil de ser resolvido. Faz sentido o que eu tô falando pra você? Se o seu problema é fácil, se brincar, você mesmo resolve. Se você não consegue resolver o problema, você contrata alguém que resolva esse problema. E essa pessoa, à medida que o problema é mais complicado, mais caro ele cobra. Tá fazendo sentido o que eu tô falando pra vocês? Agora eu saquei! Então, o que eu mais vejo são pessoas querendo se destacar, pessoas querendo ser líder, que as pessoas sigam ele, se eles não têm coragem o suficiente para encarar problemas. Pra que eu vou querer ter um líder como você, meu amigo? Que quando eu der medo ou quando der merda na minha empresa, você é aquela primeira pessoa a apontar o dedo. Morri! O líder não tem que ser uma pessoa que aponta o dedo para mostrar a culpa. O líder, ele é a ponta da lança. A ponta da lança por quê? Porque ele chega primeiro nas coisas boas, mas ele tem que chegar o primeiro nos problemas, nas cagadas, naquilo que acontece de errado. Tá fazendo sentido? Tô falando para vocês? Então, você tem que entender que quando acontecer uma merda na sua equipe, ou à sua volta, que ninguém levantou o braço para se acusar, se acuse. Foi você, Denis? Foi você que fez isso? Eu não sei quem foi, mas se foi da minha equipe, fui eu que errei, porque eu não instruí o cara. Manda a bala para mim que eu mato no peito, depois eu dou o rala no cara da minha equipe. A maioria de vocês aqui sabe que eu tive um passado no multinível. Fiz um teste para poder testar o meu método. Quem é da Fórmula de Duplicar Líderes aqui sabe da minha história. Eu peguei um grupo de pessoas que não sabiam de meleca nenhuma sobre liderar. Ensinei eles por 4 meses. Hoje eles estão até hoje no multinível, ganhando dinheiro no multinível. Eu rompi com a empresa para seguir com a minha empresa hoje, que é o Instituto FAO. Então, o que acontecia? Normalmente tinha alguns espertinhos que por esperteza ou por inocência faziam algumas merdas, como por exemplo aliciamento. A minha equipe, às vezes, fazia o quê? Como eu dava treinamento, meus treinamentos era cativante, era envolvente, pessoas de outra equipe queriam vir nos meus treinamentos. E o que é que um dos líderes meus falava? Vem ser da equipe do Denis, vem lá que ele vai te acolher, ele acolhe todo mundo. Se o seu patrocinador não está
te apoiando, o Denis te apoia. E isso começou a vir murmurar e e vai caçar o cadastro do cara e veio falar comigo. Eu falei, não, peraí, pode deixar que eu puxo a orelha dele. Se tiver que cancelar o cadastro, cancela o meu, fui eu que não assessorei. Você tá entendendo? Ó, raciocina. Eu cheguei e dei a minha cara pra bater. Eu dei a minha cara pra bater. Por quê? Porque aquele cagão da minha equipe não soube resistir 95%, porque talvez ele não estava preparado o suficiente. Como eu estava mais preparado, e eu sabia, e eu sei, que um líder quando ele quer ser respeitado, ele tem que assumir responsabilidade. Eu assumi a responsabilidade. Perguntaram para mim desse jeito. Mas, Denis, foi você que instruiu ele? Eu falei, ou eu não instruí. Então, se você quiser caçar o ID deles, tem que caçar o meu. Eu assumi a responsabilidade. Ele falou, você tá me dizendo que foi você que instruiu? Eu falei, amigo, você quer que eu assine que fui eu que instruí a fazer isso? Me dá aí que eu assino. Então, a questão foi o seguinte, eu dei a cara pra bater e assumi a responsabilidade da merda que meu liderado fez. Cheguei nele e dei uma xixa, que inclusive era meu primo. Olha só. Você é louco, cachoeira. Aí agora imagina como é que foi o carinho que eu fiz com ele. Só esqueci de chamar ele do nome. Falei, ó, meu filho, é o seguinte, mas pode ficar tranquilo, porque eu assumi a responsabilidade. Então agora, é honra sua mostrar que você não é uma pessoa aliciadora. Que você vai mostrar. O que aconteceu? Primeiro eu levei ele ao inferno. Mostrei pra ele a cagada que ele tinha feito. Quando eu mostrei pra ele a cagada que ele tinha feito, eu falei, ó, como você é novo no multinível, eu assumi a responsabilidade por você porque eu não te orientei. Mas agora eu tô te orientando, porque se você fizer alguma merda, aí eu vou ser o primeiro a te denunciar. Tá fazendo sentido o que eu tô falando pra vocês, gente? É sim. O respeito que eu consegui daquela pessoa e o respeito que eu consegui da liderança que estava superior a mim foi gigantesca. Porque ele sabia que mesmo na ausência dos outros, eles podiam contar comigo. Tá fazendo sentido o que eu tô falando? Então quando eu falo pra você que um líder tem que ser corajoso até pra quem não é, é nisso. Que tem coragem. Antigamente, nas guerras que acontecia, nas batalhas, o que acontecia? Tava todo mundo no chão, né? O exército tinha sido abatido. Então, aí eles tocavam uma corneta, isso é real, tá? Eles tocavam uma corneta que é como se fosse anunciando a vitória. Nós anunciamos a vitória. Aí eles davam o último toque de misericórdia. Que era para quê? Para o general oficial, para o oficial à frente, ou para a última pessoa da hierarquia superior que sobreviveu na guerra, ele tinha que se levantar. Isso é fato real, é histórico isso, viu? Aí esse cara, ele tinha que se levantar. Ele tinha que levantar a mão e falar, eu sobrevivi, e eu sou o mais antigo. Por quê? Não sei. Aí o exército vencedor analisava, nós matamos ele e levamos a cabeça dele, para mostrar que a gente ganhou, ou a gente prende ele e troca por guerrilheiros. Na maioria das vezes, eles prendiam o oficial, o líder ali, que estava no comando, que tinha sobrevivido, e entregavam. Por honra. Na guerra existe honra, até entre os inimigos. Então, o que eu estou querendo dizer? Líder de verdade é aquele que tem coragem, mesmo tendo a possibilidade de saber que vai morrer, é aquele que tem coragem de falar, fui eu sou o líder sobrevivente. Eu estou usando metáfora para vocês entenderem a responsabilidade que é ser uma liderança. As pessoas me perguntam, Denis, como que eu posso ser um líder de verdade? Eu falei, não tem sim, salabem. Tais aqui, te nomeio líder com honra. Agora você é um cavaleiro? Que coisa, não? Você é um treinador de... Vai embora. Não é assim que se nomeia um líder. Um líder se constrói. Um líder não nasce líder. Eu já escutava, eu tinha uma raiva disso. Líder se acha, líder não se constrói. Então vai lá ver minha equipe lá. Em 4 meses levantamos 130 pessoas que nunca tinham ouvido falar de multinível. Então, quer dizer que eu fiz o meu papel. Instruí bem as pessoas lá. E graças a Deus, até hoje meu nome é lembrado lá. Por quê? Porque todos esses mandamentos que eu falo aqui, eu seguia. Galera, fez sentido o que eu falei para vocês sobre o quinto mandamento? O quinto mandamento? Então, quando você tem que agir, você não tem que agir só quando as pessoas estão olhando. Você tem que entender que internalizar as ações de líder é nas pequenas atitudes da sua vida. Então, quando você desampara uma pessoa... eu já ouvi dizer o seguinte, que se reconhece um grande homem como ele trata os pequenos.
Quem já ouviu dizer falar isso? Vê se faz sentido, mais sentido essa frase. Um dia minha esposa falou isso pra mim, eu falei, não, realmente faz muito mais sentido. Se reconhece um grande homem pela forma como que ele trata aquele que ele não precisa. Porque às vezes até o mais humilde dos seres, você precisa dele às vezes. Mas se reconhece um grande homem, uma grande mulher, um grande líder, pela maneira como ele trata aquele que ele não precisa, ou aquele que ele acha que ele não precisa naquele momento. Show de bola? Faz sentido isso? Galera, espero que vocês saiam com essa mensagem, internalize isso e de verdade, obrigado!